Olá, pessoal! Futuros aprovados e futuras aprovadas sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui uma análise que eu garanto é decisiva para a sua aprovação. A gente vai mergulhar fundo nos artigos 44 a 47 da nossa Constituição, que são, assim, o coração do poder legislativo. E olha, esse é aquele tipo de assunto que realmente separa quem passa de quem fica para trás. Então, vamos com foco total, porque a gente vai desvendar cada detalhe juntos. Fala a verdade, é um desafio, né? Memorizar toda a estrutura, a quantidade de gente, os números, as regras do Congresso Nacional. Às vezes parece impossível. Mas, e se eu disser que no final da nossa conversa aqui, tudo isso vai estar gravado na sua mente? E não de um jeito decorado, mas de forma lógica, permanente. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer. Pode encarar esse material como a sua ferramenta definitiva para dominar esse tema de vez. Então, vamos lá. Começando pela base, pela planta baixa do nosso sistema. Para a gente entender o legislativo, a gente precisa primeiro sacar qual é a sua arquitetura, que está lá toda descrita no artigo 44. E aqui já vai a primeira grande dica. Não decore, entenda. Sabe por quê? Porque quando a lógica se encaixa, a memorização vira consequência. Fica automática. Vamos ver como isso funciona na prática? Parece simples, né? E de fato, é. O caput, a cabeça do artigo 44, já manda real. Quem exerce o poder legislativo em nível federal, na União, é o Congresso Nacional. Ponto. Mas aí vem a pergunta. O que é o Congresso? Ele não é uma entidade única, uma coisa só. A Constituição aqui já está preparando o terreno para a gente entender a sua natureza dual, um conceito importantíssimo que a gente vai ver logo em seguida. E aqui está a palavra-chave que define o nosso legislativo: bicameralismo. É um nome chique, mas a ideia é simples. Bi de dois. Câmara de casa, ou seja, o Congresso Nacional é formado por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E por que duas? Porque cada uma tem um papel diferente. A Câmara dos Deputados representa o povo, a população. Já o Senado representa os estados e o Distrito Federal, sabe? Para garantir o equilíbrio na federação. Uma casa é a voz do povo, a outra a voz dos estados. Simples assim. Agora, um número que é tipo a chave de todo o calendário político do país. O parágrafo único do artigo 44 define que cada legislatura dura exatamente 4 anos. Pensa na legislatura como tempo de mandato dos deputados federais. É um prazo fundamental que vai se conectar com vários outros que a gente vai ver. Então, anota aí e grifa. Legislatura, 4 anos. Isso tem que estar na ponta da língua. Beleza? Vamos entrar agora na primeira casa, o primeiro grande pilar do Congresso, a Câmara dos Deputados. Ela é, em tese, a representação mais direta do povo brasileiro. É ali que a voz das ruas deveria ecoar mais forte. Entender como ela se compõe é absolutamente crucial para qualquer prova de concurso ou OAB. O artigo 45 já solta duas informações vitais, que são figurinhas carimbadas em prova. Primeiro, a Câmara representa quem? O povo. Segundo, e aqui mora o perigo, a pegadinha, a eleição é pelo sistema proporcional. Nossa, como as bancas adoram trocar proporcional por majoritário. Mas a lógica salva a gente. Se o deputado representa o povo de forma proporcional à população de cada estado, o sistema só pode ser o proporcional, certo? Faz todo sentido. Agora vamos para os números que as bancas de concurso simplesmente amam cobrar. Isso vem direto do parágrafo 1º do artigo 45. Nenhum estado, por menor que seja, e nem o Distrito Federal, pode ter menos de 8 deputados. Esse é o piso, é a garantia mínima de que todo mundo vai ter uma voz ali. 8. E do outro lado da balança, a gente tem o teto. Nenhum estado, nem o mais populoso de todos, como São Paulo, pode ter mais de 70 deputados. Qual é a lógica por trás disso? É simples, evitar que um ou dois estados gigantes simplesmente dominem a Câmara sozinhos. É uma regra de equilíbrio. Então o intervalo é esse, de 8 a 70. Mas convenhamos, como é que a gente memoriza isso na hora da pressão da prova? Para esses números nunca mais escaparem da sua memória, vamos criar uma imagem mental bem forte. Imagina o seguinte, o deputado mais jovem, aquele que acabou de chegar, sabe? O afiliadinho 8 do partido, ele representa o piso, as 8 vagas. Agora pensa no oposto, o deputado mais experiente, o decana da casa, aquele senhor de 70 anos, ele representa a bancada máxima. Pegou? Do afiliadinho 8 ao vovô de 70. Pronto. Essa associação não falha, pode confiar. E tem uma exceçãozinha, um detalhe importante lá no parágrafo 2º do artigo 45. Se o Brasil, por acaso, viesse a ter territórios federais de novo, eles não entrariam nessa regra do 8 a 70, não. Cada território elegeria um número fixo, 4 deputados.
É aquele detalhe específico, sabe? Uma nota de rodapé na Constituição que as bancas usam para pegar quem estuda de forma mais superficial. Fica de olho nisso. Muito bem, deixamos a Casa do Povo e agora a gente entra na Casa dos Estados, o Senado Federal. E aqui a lógica é completamente diferente. O Senado não está nem aí para o número de habitantes. Ele olha para a igualdade jurídica entre os estados e o DF. Ele é o pilar do nosso pacto federativo. O artigo 46 já mostra logo de cara o contraste com a Câmara. O Senado representa quem? Os estados e o Distrito Federal. E o sistema eleitoral, majoritário. É aquele famoso quem tem mais voto leva. Simples, direto, sem complicação. Não tem cálculo de quociente eleitoral, nada disso. É a vontade da maioria daquele estado que vai eleger seu representante no Senado. E quantos senadores cada estado tem? O número é fixo e igual para todo mundo. O parágrafo 1º do artigo 46 é claríssimo. Cada estado e o Distrito Federal elegem exatamente 3 senadores. E isso é o coração do Pacto Federativo. Garante que um estado pequeno como o Amapá tem a mesmíssima voz, o mesmo peso que um gigante como São Paulo nas decisões mais importantes do Senado. E aqui vem outra diferença gritante. O mandato de um senador é de 8 anos. É o dobro do mandato de um deputado. Qual foi a intenção do pessoal que escreveu a Constituição? Foi dar mais estabilidade, mais continuidade para os trabalhos do Senado. Tornar essa casa menos vulnerável às ondas políticas do momento, sabe? Uma espécie de âncora de estabilidade no nosso sistema. Ok, 8 anos. Como memorizar isso para sempre, sem chance de erro? Pega a letra S de senador. Agora, na sua mente, deita ela, vira o S de lado. O que ele vira? O número 8. A imagem é poderosa. O senador se deita confortavelmente no seu mandato por 8 longos anos. S de senador, S deitado, 8 anos de mandato. Fechou. Certo. O parágrafo 2º do artigo 46 traz uma regra que confunde muita gente, a tal da renovação. Pensa comigo, o mandato é de 8 anos, mas as eleições acontecem de 4 em 4, então a renovação tem que ser parcial. Funciona assim, numa eleição, cada estado elege um senador. Isso renova 1/3 da bancada. 4 anos depois, na outra eleição, cada estado elege 2 senadores, renovando os outros 2/3. O Senado nunca fica 100% novo de uma vez, o que garante aquela continuidade que a gente falou. E para fechar o artigo 46, um último detalhe, mas que é crucial, do parágrafo 3º. Um senador nunca é reeleito sozinho. Ele vem com uma linha de sucessão junto com ele, 2 suplentes. Se o senador titular precisa se afastar por qualquer motivo, o primeiro suplente assume. Se acontece alguma coisa com esse primeiro, o segundo assume. É uma garantia de que o Estado nunca, jamais, vai ficar sem sua representação completa no Senado. Chegamos agora no momento da verdade, na sua folha de consulta definitiva. Vamos colocar lado a lado para comparar as características da Câmara e do Senado. Esse quadro aqui é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa para você fixar as diferenças e nunca mais confundir as duas casas na hora da prova. Vamos com calma, linha por linha, para internalizar isso. Primeiro, representação. Câmara, o povo. Senado, os estados e o DF. Segundo, sistema de eleição. Proporcional para deputados, majoritário para senadores. Terceiro, o mandato. 4 aninhos na Câmara e os longos 8 anos no Senado. Lembra do S deitado. Quarto, a composição por estado. Na Câmara, a regra do afiliado 8 ao sênior de 70. No Senado, é fixo. 3 por estado, sem choro. E por último, o total de membros. Hoje são 513 deputados, mas esse número pode mudar por lei. Já no Senado, o número é cravado na pedra, 81 membros, sempre. Pronto. A gente já entendeu a estrutura, quem são os jogadores e por quanto tempo eles jogam. Agora, está faltando a regra mais importante do jogo. Como as decisões são tomadas, afinal. O artigo 47 estabelece o quórum básico para o Congresso funcionar. E aqui, pessoal, mora uma das maiores armadilhas de prova, atenção redobrada. Muita, mas muita atenção aqui. O artigo 47 nos dá 2 regras diferentes para 2 momentos diferentes. Primeiro momento, para começar a brincadeira, para abrir os trabalhos, precisa da presença da maioria absoluta dos membros da casa. O que é isso? Metade mais 1 do total. Beleza, a sessão começou. Agora o segundo momento, para aprovar uma matéria comum, a regra geral é a maioria simples dos votos de quem está ali presente na sessão. E este é o ponto. É aqui que a banca tenta te derrubar. Ela vai dizer na questão que para aprovar uma lei ordinária precisa de maioria absoluta.
Errado. A maioria absoluta é o quórum de presença, para a sessão poder acontecer. O quórum de votação, na regra geral, é o da maioria simples dos presentes. Para fixar de vez, para começar a festa, precisa de muita gente absoluta. Para decidir a música, basta a maioria de quem ficou na festa simples. E aí, com essa estrutura toda dominada, com os números e as regras bem fixadas na mente, uma pergunta surge quase que naturalmente para guiar os próximos estudos. Afinal de contas, qual é a função primordial do Congresso? É só fazer lei? É fiscalizar o governo? Com essa base sólida que a gente construiu, o próximo passo é desvendar o que eles realmente fazem com todo esse poder. Continue estudando com essa mesma energia, que a sua aprovação, com certeza, está cada vez mais próxima.